Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Rafael Ribas, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar. Despertar Hipernatural, o segredo para criar um RPG equilibrado. Primeiramente, Rafael, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Como estamos? Tudo ótimo. E contigo, tudo bem? Tudo certo por aqui também, Rafael. Para a gente começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é o Rafael, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa também te conhecer melhor. Muito bem. Bom, sou Rafael, sou atualmente um escritor, além de outras coisas, né? Terminei meu mestrado agora em indústria criativa faz um ano e escrevi e produzi esse livro com os resultados desse processo. O que posso dizer? Sou um apaixonado por RPG, um apaixonado desde a minha infância. Sou apaixonado por educação, pelo conhecimento, por busca por conhecimento, formado em filosofia, inclusive, professor de filosofia, inclusive. Eu, no mestrado, eu consegui me identificar como um apaixonado também por uma área que eu já amava como hobby, mas percebi que posso anexar como na parte do conhecimento, da educação, da busca científica. O despertar hipernatural, então, surgiu como uma forma não só de pesquisar mais sobre aquilo que eu amo, que é o RPG, mas como uma forma também de produzir um conteúdo que seja válido para outras pessoas que amam RPG, assim como eu. Dessa forma, eu consigo me aproximar daquilo que eu gosto, me aproximar das minhas duas paixões, que é o aprender, o conhecer, o descobrir, o pesquisar e o jogar. Que bacana. Agora que a gente te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, Rafael. Como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra? Pois então, existem muitas propagandas que eu acabo vendo no Instagram, assim, e acabei pesquisando um pouco sobre aquela curiosidade para ver o que poderia ser oferecido. Estava em busca também da produção, né, de desenvolver o meu livro, transformar o projeto do Despertar Hipernatural, não só como um mestrado, como um RPG, mas também como um livro científico que possa dar embasamento para futuras pesquisas. E assim eu encontrei o Diálogo Freiriano para poder fortalecer esse processo. Vi que ele tem uma boa um bom índice, né, um bom catálogo de resultados positivos. Vi que entrei em contato e gostei muito do processo. Foi um processo bem rápido, um processo bem receptivo. Então, estou bem satisfeito. O resultado está aqui em mãos, muito bonito. Ficou um livrão bem bacana, né? Bem diagramado, tudo. As imagens selecionadas de acordo com o que eu quis, a fonte, toda a diagramação bem organizada, como um processo que era assim esperado. Inclusive, pôde-se utilizar o logo do Despertar Hipernatural. Eu passei, foi adaptado, foi puxado, né? Para poder ser utilizado no livro, que é o logo que foi desenvolvido para o jogo, né? Que bacana, que coisa boa, que já saber assim de arrancada que tu se sente muito satisfeito, que a obra ficou como tu gostaria, que todo o processo foi um processo muito bom de ser vivido para ti como autor. Isso é muito importante, porque não adianta nada. Muitos autores aqui falam que o livro é como um filho e tu não entrega o teu filho para qualquer pessoa. Então é muito legal ter esse feedback por parte do autor. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Rafael, que é Despertar Hipernatural, o segredo para criar um RPG equilibrado. E aproveito para deixar um recado para você,
que se você se interessou pela obra do Rafael, Despertar Hipernatural, o Segredo para Criar um RPG Equilibrado, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, vamos falar de fato sobre a tua obra. Eu gostaria que tu contasse um pouco mais do teu processo de escrita, da tua motivação para escrever sobre o assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Bom, o que eu posso dizer? O livro é maravilhoso, né? Se tu tem um desejo de conhecer mais sobre RPG, se tu tem um desejo de conhecer mais sobre a produção de RPG, se tu tem um desejo de conhecer mais sobre produção de jogos, se tu tem o intuito de fazer uma pesquisa acadêmica bem fundamentada, bem estruturada, ou desenvolver um jogo com esses fundamentos, eu aconselho muito dar uma boa lida, uma boa olhada. Porque nesse livro aqui, vocês não vão encontrar apenas um material bacana para quem gosta de RPG, mas um material bacana para quem gosta de game design. Ele trabalha muitas questões, principalmente sobre o processo criativo. Como que a gente faz para poder desenvolver a criatividade? Porque o que acontece? No RPG, ele necessita dessa cocriação constante. O fluxo de jogo, a busca pela felicidade no sistema, na aplicação do jogo e nessa construção coletiva. Como que a gente consegue isso? Não é só no RPG que esses fundamentos são benéficos. Não é, tu pode absorver essas questões e trazer para os ambientes de aula, por exemplo. Tu pode trazer essas questões e trazer para os ambientes até mesmo corporativos, porque são questões de fluxo, de andamento, de produção de um processo coletivo que é essencial. O uso da criatividade, como eu fiz meu mestrado em indústria criativa, o processo de como a gente aplica a criatividade, como a gente desenvolve a criatividade, todo ele tem inserido nesse livro. Tem um capítulo inteiro só para trabalhar sobre essas questões. Então, assim, ele é um livro focado com um intuito para o processo de RPG, inclusive tem algumas figuras muito conhecidas que comentaram, leram e aprovaram, estão aqui no livro, como, por exemplo, Jorge Valpassos, né? Uma figura conhecidíssima no cenário nacional do RPG. Então, tem questões essenciais, não só para esse ambiente, mas para a produção de jogos de forma geral. Com a questão, por exemplo, de como que tu monta essa questão de fluxo de jogo. Como que essa busca para não deixar um jogo maçante, para conseguir alcançar aquele equilíbrio de desafios, de aprovações, de metas. Como que tu consegue alcançar isso, sabe? Então, tem várias questões que, a partir da metáfora, às vezes, utilizada do RPG, a gente consegue alcançar. Então, assim, é um livro que o fundamento dele, o objetivo dele foi desenvolver o processo de entender como que eu posso criar um sistema de RPG equilibrado entre narrativas e mecânicas. Porque eu tinha um sistema, eu tinha a ideia, nasceu com o intuito, né, de criar um sistema de RPG. Tudo começou assim. Tudo começou com eu inocentemente, querendo produzir um sistema de RPG, assim como muitos outros nerds acabam querendo produzir o seu sistema próprio. Mas por onde começar? Como fazer esse processo? Né? Eu tinha que ter um método. Então, uma vez escutando um podcast, eu ouvi que um autor falou: se tu tem um sistema de mundos, cria um roteiro, cria narrativas e aplica essas histórias dentro dessas narrativas com mecânicas. Desenvolva essas mecânicas, adapte. Pega um sistema já desenvolvido e adapte. Nesse processo, eu acabei adaptando o mundo de escrita, que surgiu o Despertar Hipernatural como um livro de contos, inicialmente. Eu acabei adaptando para um cenário de RPG, mas eram tantas adaptações para poder encaixar dentro daquele mundo, dentro daquele universo de sistema de RPG que já existia, que eu, uma hora, não, pera um pouquinho, vou criar o meu próprio. E comecei a criar meu próprio sistema de RPG. Com o passar do tempo, mais de 400 páginas e muitos testes, feedbacks,
coisas essenciais para qualquer desenvolvedor de jogos, eu acabei conhecendo um amigo, agora, atual, um grande amigo, né, Guilherme, e que me apresentou essa possibilidade. Por que não transformar esse teu jogo, que é um produto, em uma construção acadêmica, em um produto do teu mestrado? Então, tu vai fundamentar ele, né, com a tua pesquisa acadêmica, e então vai desenvolver o produto bem fundamentado e tudo mais. Por que não, né? Vou fazer isso então, vou fazer isso. Dentro desse processo, eu acabei encontrando diversos métodos, como fazer, né? E tive que me apropriar de muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita leitura, né? E muitos feedbacks. E eles estão inseridos no livro. Esses feedbacks, todo o processo acadêmico, todo o processo de como foi alcançado esse desenvolvimento, aquela necessidade de modificação, tudo está bem descrito aqui nesse material, nesse livro. Então, eu fui transformando, fazendo feedback, inicialmente 400 páginas, tive que reduzir, e esse processo está ali. Como que eu vou aplicar isso em 400 páginas num evento? Não tem como, né? Então, eu produzi panfletos, né? Os panfletos, e esses panfletos eu acabei aplicando ali. Os panfletos, a gente encontra o linkzinho para os panfletos, acesso ao panfleto está aqui no livro, o linkzinho, e tem inclusive algumas imagens, né, que a gente pode encontrar no livro, demonstrando o processo, né, como aqui, dá para ver, demonstrando os panfletos, tudo, o processo um por um ali, se vocês quiserem dar uma acompanhada. Esses panfletos, né, esses zines praticamente, estão disponíveis, né, pode baixar gratuitamente no linkzinho dentro do livro. Então, assim, todo esse processo acabou gerando várias reflexões, vários pensamentos, várias críticas, várias fundamentações do porquê que eu estou fazendo isso, por que é importante esse acesso do RPG, por que é importante agora, nesse mundo, 2026, no caso 2025, esse processo de construção do RPG, né? E aí surgiu a minha pesquisa, surgiu a dissertação, surgiu todo esse processo bem fundamentado, e chegou o ponto que eu pensei, não dá para ficar só na parte acadêmica ali, escondidinho num canto, difícil de buscar. Vamos ter que transformar isso em um material palpável que a gente possa ter acesso, pegar, manufaturar, ler, riscar, né? Cheirar. Que coisa boa ter um livro nas nossas mãos. Então, entrei em contato, uma boa editora que tem uma boa experiência para isso, né? Nesse processo que pudesse me auxiliar nesse processo editorial, porque para qualquer um que já queira fazer um livro, tem como fazer em casa sozinho? Tem como fazer em casa sozinho. Mas ter alguém experiente que te mostra o caminho é sempre muito mais fácil, né? E como eu já passei um baita de um trabalho para desenvolver o produto, desenvolver toda a dissertação, então, assim, me coloco na posição de poder relaxar um pouco e deixar que a parte de transformação material do livro, a diagramação para o livro e essas estruturas finas de evitar linha viúva, etc. e tal, essas coisas todas deixo na mão de profissionais para poder relaxar um pouco e poder me focar num próximo livro. Coisa boa, e a gente te aguarda já para o próximo também. Hoje a gente faz o lançamento do Despertar Hipernatural, o segredo para criar um RPG equilibrado, e aproveitando a tua deixa, Rafael. Agora vamos falar dessa parte mais técnica também. Eu gostaria de saber como é que foi a tua jornada de criação junto à editora, tanto para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Então, foram processos, falando do gatinho aqui, foram os processos que foi bem rápido, assim, foram várias etapas, foi me dado várias etapas, né? Vai ser feito assim, primeiro vai ser conversado, depois de várias entrevistas. Então, dentro desse processo, foi me dado todo um constante feedback, vários acessos por WhatsApp, comunicação constante, no caso de tirar dúvidas, né? Então, assim, foi cada pessoa, cada setor, cada etapa era com uma pessoa diferente, mas tinha uma pessoa que me acompanhava em todo esse processo. O que aconteceu foi que, por exemplo, a arte, eu tinha uma ideia de arte,
né? Aí eu falei com o artista e tal, ele me passou uma ideia. Daí eu falei, não, mas eu quero uma outra coisa, fazer modificações e tal, tudo mais, até chegar no ponto que eu queria mesmo, que era uma imagem com um pesquisador, uma coisa meio no ar, que conversa com o tema do jogo, conversa com o tema de pesquisar. Porque o pesquisador no ar, esse detetive no ar, é o acadêmico, né? É uma representação do acadêmico produzindo, buscando, garimpando e descobrindo, indo atrás da verdade. Da mesma forma, conversa com o jogo, o Despertar Hipernatural, que é a base, né, do produto que foi criado, que também acontece dentro desse cenário no ar, essa coisa meio pulp, assim, né, que conversa com esse ambiente de sobrenatural, misticismo e coisas afim, que é um ambiente extremamente gratificante para qualquer um que gosta de um bom livro de mistério. Então, foi construído isso. O logo, o Despertar Hipernatural em si, ele já possuía, porque, como eu já disse, né, foi utilizado dentro da questão do jogo, né? Como, deixa eu pegar um exemplo aqui, foi usado como um exemplo dos zines, né? Esses folderzinhos, o logo já tinha, né? Que foi feito esses zinezinhos aqui, que era maior, né? Não é bem um panfleto em A4, quase um mural, né? Com bastante informação. Daí cada um dos zines era um capítulo, no caso do livro, né? Para jogo, e já possuía, mas é a versão demo, a versão para aplicar na mesa. E aí eu queria manter, como ele tem essa mesma conversa, né? A pesquisa acadêmica e o sistema, eles conversam um com o outro, um tem a ver, a pesquisa é para justificar o jogo, e o jogo só existe por conta do processo da pesquisa. Vamos juntar os dois então, que é um nome mais acessível, um nome que impacta, um nome bom, um nome bonito, daí a gente põe um subtítulo e maravilhoso, fica bonito, fica bacana, fica bem legal. Assim, todo mundo gosta. Que legal. Pode prosseguir. E aí, assim, essas sutilezas, né? A lombada vermelha, por exemplo, como vai ser colocada algumas fontes, tudo mais, tudo isso foi conversado, tudo isso foi chegado em acordo, né? Tudo isso foi escutado bastante o autor, né? E eu acho essencial isso, sabe? Quando a gente tem um processo autoral, o livro como tu bem disse, é o nosso filho, né? É uma coisa que vem de nós. Aquela velha história, plante uma árvore, tenha um filho, escreva um livro, né? Então, de 3 já foram 2, volta 1. Então, assim, a questão é, a gente se coloca nesse material, a gente quer se reconhecer. E eu fiquei bem satisfeito com o processo, bem satisfeito com o resultado, né? E eu aconselho quem tiver interesse é entrar em contato. Que bacana. Aproveitando novamente que estamos com a capa aqui em destaque, relembro a você que nos assiste que se você se interessou pela obra do Rafael, Despertar Hipernatural, o segredo para criar um RPG equilibrado, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Rafael, agora nos dirigimos para o final do nosso bate-papo e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, às vezes o sonho de fazer a publicação de um livro, porém, por algum motivo, ainda não fizeram. Então, escrever não é nada fácil. Escrever é difícil. Quando a gente vai escrever um livro, produzir um livro, tu vai escrever uma coisa maravilhosa, vai estar top, perfeito, e aí tu vai engavetar ele, e é o processo natural, depois tu vai desengavetar ele, e esse processo de espera é para tua mente acalmar, para tua mente poder existir sem ter o pensamento do criador, mas sim do consumidor. Então tu já vai ter uma ideia, só que é importante tu reler isso. É essencial. Porque se tu pega a tua obra e escreve ela e tá maravilhosa e tu continua trabalhando constantemente nela, tu não dá esse tempo de respiro para que tu possa realmente ver quem é a tua obra. Eu imagino que seja como se fosse o distanciamento necessário de uma amizade.
Às vezes, a gente tem uma amizade, a gente fica constantemente com ela do nosso lado e a gente não consegue perceber aquelas nuances que às vezes são boas, maravilhosas e às vezes são um pouco tóxicas. Então, quando a gente tem um distanciamento e depois se reaproxima, a gente consegue ver realmente, não, essa amizade é para a vida toda. Ou essa amizade realmente é um amigo de jogo, é um amigo de trabalho, um colega, mas não é uma amizade para toda a vida. Então, uma obra, a gente precisa ter esse distanciamento quando a gente escreve, porque ele está muito dentro de nós. E eu aconselho qualquer um que for querer desbravar esse mar bravio, que se encoraje. Não tem problema de arriscar. Escreve. Tem muitas formas de tu conseguir produzir um material bem bacana. Tu vai, pesquisa, vai a fundo, lê, lê e lê. Pesquisa mais e lê mais. Se tu gosta daquele assunto, lê sobre aquele assunto. Não acha que tu vê um vídeo simplesmente vai te trazer a consciência de como é a produção. Uma coisa é o aprendizado que alguém pode te trazer. Outra coisa é tu conseguir desenvolver essa ferramenta para poder criar. E tu só consegue fazer isso se tu tiver o tempo de bunda na cadeira, né? Então, tu sentar e fazer, sentar e praticar, sentar e errar, porque é o erro que vai te conseguir fazer saber quando que é que tu vai acertar. Se tu nunca tentar, tu nunca vai acertar. E se tu tiver alguém nesse processo, depois que tu achar que tá top, tá bonito, passou pelos leitores beta, passou por vários feedbacks, não só os amigos são os piores feedbacks que pode ter. Manda para pessoas distantes, os conhecidos, manda para contrata leitores beta, contrata, vai em eventos, distribui trechos, parágrafos, capítulos, né? Abre para poder pegar esse feedback constante. Independente de qual material seja, material que tu vai escrever. Um jogo de RPG, um livro de contos, uma publicação científica, acadêmica. Tenha contato com pessoas que têm experiência, que possam te dar um feedback bem significativo, que às vezes a gente não tem essa visão tão técnica, principalmente quando tu sai de uma outra linha, de uma outra área, assim como foi o meu caso. Faz curso, lê mais, vê videoaula também para poder aprender, mas pratica, pratica e pratica. E assim, quando tiver top, busca alguém que possa te encaminhar para que tu possa deixar o teu trabalho realmente polido. Aquela diagramação, aquela imagem necessária entre capítulos, ou às vezes uma fonte certa, um jeito certo de apresentar, que é mais um trabalho, mais um aprendizado, que um escritor já está focado em escrever. Você tem que focar mais nesse processo ainda de correção ortográfica, às vezes, outras coisas, que às vezes passam desapercebido. Todo esse processo editorial é essencial e se estiver em boas mãos, melhor ainda. Fica então o recado do Rafael para você que ainda não fez a tua publicação. Eu não tenho nem o que pontuar mais. Fica bem completinho o recado dele para você. Rafael, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Brigadão, eu que agradeço. Brigadão, valeu, falou, tchau! E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigado e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos, e de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco, até a próxima e tchau, tchau!